Olá a todos, aqui é o Henrique e hoje eu quero abordar com vocês o que eu acredito que seja a moeda fundamental do século XXI. Não é o tempo e também não é o dinheiro, é a atenção. A gente vive em um mundo que está cada vez mais ativa, implacável e lucrativamente tentando roubar nosso foco. Ou seja, nossos telefones vibram com notificações, nossas caixas de entrada transbordam de demandas e até nossos feeds sociais ali, Instagram, Facebook, quem ainda usa, tem um scroll ali infinito para a gente ficar distraído. O resultado é que muitos de nós passamos nossos dias em estado de movimento muito frenético e completamente improdutivo. Ou seja, a gente vive em um estado que se chama de trabalho superficial, ou seja, a gente está ocupado, só que a gente nunca está avançando. A gente está reagindo, mas nunca está criando. E nessa nova modalidade de economia que existe, a capacidade de aprender a bloquear o ruído, de se concentrar por períodos prolongados, até mesmo de produzir um nível de qualidade das coisas, está se tornando tão raro quanto valioso. A capacidade de realizar o verdadeiro trabalho profundo é um superpoder. Eu, como nadador, meu desempenho não era apenas sobre força física ou resistência. Em grande parte, era uma batalha para ter foco. Porque a piscina é um ambiente único. E ali é basicamente um tanque de privação sensorial. Então é só você, aquela linha preta no fundo da piscina por horas. O trabalho era focar com intensidade absoluta nos detalhes microscópicos do meu ofício. Ou seja, o ângulo da entrada da mão, a rotação dos meus quadris, dos meus ombros, como é que eu respirava, ou seja, qualquer tipo de lapso de concentração, qualquer coisa que eu desse uma flutuada para outro lugar era uma perda de eficiência, ou seja, um tempo mais lento. Ali era o campo de treinamento definitivo para o trabalho profundo. Só que essa capacidade de focar, ela não é um dom com o qual você nasce, ela é um músculo. Ela pode ser treinada, pode ser fortalecida, pode ser aprimorada e, se você praticar, ela vai melhorar sempre. Então hoje eu quero falar com você sobre os princípios que eu usei para cultivar esse foco intenso e como que você pode aplicar esses princípios no seu trabalho, nos seus estudos e na sua vida, para você produzir os resultados extraordinários que você busca. Primeira coisa, vamos ser bem transparente aqui sobre a distinção entre esses dois tipos de esforço, porque você entender é o primeiro passo para você começar a mudar o seu comportamento. O trabalho superficial ele consiste basicamente em tarefas que são alguma coisa mais logística, que não dependem da nossa cognição e são frequentemente realizadas enquanto a gente está meio distraído. Essas são as coisas que quase qualquer pessoa pode fazer em qualquer treinamento mínimo. Então, por exemplo, pensa assim, responder e-mail, agendar reunião, postar alguma coisa nas redes sociais, até mesmo mover algumas informações de um lugar para o outro. Porque o trabalho superficial ele te mantém aquela sensação de ocupado, só que ele cria muito pouco valor nesse mundo que a gente vive. Ou seja, ele é fácil de medir, ele parece produtivo, só que ele é uma armadilha que impede você de alcançar todo o seu potencial. Já o trabalho profundo, em compensação, é a capacidade de você saber se focar sem distração em uma única tarefa que é muito exigente. Ou seja, é o estado onde você começa a empurrar suas capacidades de cognição no limite. É ali que você cria um novo valor, começa a melhorar suas habilidades, vai produzir um trabalho que é difícil para outras pessoas saberem replicar. Então, por exemplo, escrever um livro, desenvolver uma estratégia complexa para o seu negócio, aprender uma nova linguagem, dominar uma música, um estilo musical novo, tocar um instrumento diferente, ou até mesmo se saber elaborar um argumento que seja convincente o suficiente. Isso aí são todos exemplos de um trabalho profundo. O grande problema aqui é que nosso cérebro ele é programado para amar essas doses fáceis de dopamina que o trabalho superficial dá. Então, por exemplo, você chegar ali e limpar a caixa de entrada do seu e-mail é uma coisa muito boa, que demorou. Você receber um like, uma postagem também é muito bom, porque você está sendo valorizado. Ou seja, ele fornece um feedback que é muito imediato. Enquanto o trabalho profundo ele é mais difícil e as suas recompensas que vêm do trabalho profundo já são mais atrasadas. Então é por isso que se você não tem uma estratégia consciente, acaba que o dia da gente, que já é curto, acaba naturalmente sendo consumido por tudo aquilo que é superficial. Ou seja, para recuperar o seu potencial, você deve ser sempre intencional
para reservar o seu tempo e espaço para o trabalho profundo. Porque você não precisa esperar que a inspiração venha, ou que o momento perfeito, ou até mesmo aquele silêncio apareça, porque isso aí não vai acontecer. Então você deve sempre ser intencional e criar um sistema. Porque as pessoas mais eficazes, elas não encontram tempo para fazer esse trabalho profundo. Elas simplesmente fazem tempo para ter esse trabalho profundo, sempre agendando ele com a mesma seriedade que teria uma seriedade de um compromisso muito grande, seja uma reunião com o cliente, enfim. E aí existem algumas filosofias para isso. Um exemplo é a filosofia rítmica, que é sobre você saber tornar o trabalho profundo um hábito regular e recorrente. Ou seja, você começa a agendar blocos de tempo, vamos supor assim, 90 minutos todas as manhãs, das 8 às 9h30, e começa a proteger esse tempo de forma feroz. Essa aí era a minha abordagem como atleta. O meu bloco de treino matinal era completamente inegociável. Ele era a fundação do meu dia. Então não importava se eu estava cansado, desmotivado, o que o cronograma dizia que era hora de treinar, então eu treinava. E para a maioria das pessoas, essa é a abordagem mais prática e eficaz. Ela vai construir uma rotina e vai remover a decisão diária de quando você tem que fazer o trabalho. E aí a gente entra para uma outra filosofia, que é a jornalística, que ela envolve você encaixar o trabalho profundo aonde quer que você possa, a qualquer momento. Isso aí já vai requerer um nível de disciplina de elite, porque você mudar de uma tarefa superficial para uma profunda na hora não é fácil. É tipo um jornalista que tem que escrever uma matéria com um prazo super curto, sempre que uma notícia surge. Essa é uma habilidade que é muito difícil de dominar e ela não é recomendada para quem está querendo iniciar nesse negócio de fazer o trabalho de maneira mais profunda. Aqui a gente tem também a filosofia monástica, que é sobre você aprender a minimizar ou eliminar completamente as obrigações que são superficiais. Então pensa aí num professor titular ou um escritor que se muda para uma cabana remota para escrever um romance. Legal, na teoria parece muito atraente, só que na prática não é para nenhum de nós. Então agora vamos focar no que realmente interessa, que é a abordagem rítmica. Ou seja, começa a olhar aí para a sua semana, identifica suas horas de pico de energia, que para a maioria das pessoas é sempre de manhã, antes daquela fadiga que a gente sente chegar. Então ele bloqueia sempre de manhã 1 ou 2 sessões de 90 minutos para esse trabalho profundo. E começa a tratar esses blocos como os compromissos mais importantes do seu dia. E aí quando chegar a hora, você honra esse compromisso. Então coloca o seu telefone no modo não perturbe, o famoso modo avião, começa a fechar todas as abas ali que você estava olhando no seu navegador e tenha um objetivo claro para o que você quer realizar naquela sessão. Outra coisa, o seu ambiente vai sempre ditar o seu foco. Então tentar fazer um trabalho profundo em um ambiente que é muito distraído é como você tentar nadar contra a correnteza em uma tempestade ou num rio, né, muito rápido. Você precisa sempre criar um santuário de trabalho mais profundo, ou seja, e isso não precisa ser um lugar separado. Pode ser um canto específico do seu quarto, uma biblioteca, ou, sei lá, até mesmo um par de fone de ouvido aí que ajuda com o cancelamento de ruído. A chave aqui é você criar um espaço com limite claro. Então quando você está no seu santuário, ninguém pode te distrair. Isso aí já vai criar uma deixa psicológica muito poderosa para que seu cérebro entenda que é hora de focar. E a parte da criação desse santuário de trabalho é você construir um ritual pré-trabalho. E o ritual nada mais é do que uma sequência de ações que você vai realizar antes de você começar a sua sessão de trabalho profundo. Então esse ritual ele vai sempre sinalizar para o seu cérebro que uma transição está ocorrendo. E ali pode ser alguma coisa muito simples, tipo assim, limpa a sua mesa de tudo que você não precisa para aquela tarefa. Ou então levanta e vai pegar uma bebida específica, como, sei lá, uma água, ou um chá, ou, enfim, energético, alguma coisa que você sente necessidade. Terceiro ponto, você fecha ali o seu e-mail e todas as abas de rede social, já coloca tudo de lado, esquece isso aí. Um outro ponto, definir um cronômetro de 90 minutos, isso é muito legal. Tem aqueles cronômetros grandes, né? Até mesmo o celular tem aplicativos que fazem isso. E um outro ponto que eu acho que é muito legal ressaltar aqui é você falar uma frase em voz alta, por exemplo, assim, é hora de focar. E aí seu cérebro entende isso. Pode parecer bem bobo, só que esses rituais eles são muito poderosos. E aí antes de cada prova eu tinha um que era muito preciso. Eu botava meus fones de ouvido e sempre escutava uma playlist que eu tinha separado ali. Eu realizava sempre uma sequência de exercícios pré-prova
né? E aí eu já começava a fazer a visualização da prova do começo ao final. Esse ritual aí sempre foi o meu santuário. Esse ritual ele dizia para o meu cérebro que era hora de eu bloquear o mundo. Tudo em volta ficava em silêncio. Tanto as multidões, a pressão, as expectativas. E ali eu focava inteiro naquela tarefa que eu tinha para fazer, que era aquela prova importante. Então lembra aí de criar o seu próprio ritual para você começar a tornar a transição para o trabalho profundo sempre suave e automática. A sua capacidade de se concentrar é igual um músculo. Então se você está passando cada momento livre do seu dia estimulando aí o seu cérebro com novas informações, esse músculo eventualmente ele vai atrofiar. Às vezes você não consegue resistir, né, de pegar o teu celular o tempo inteiro, mesmo na fila de alguma coisa. Enfim, você não tem chance de resistir ao seu celular quando você está enfrentando uma parte difícil. É muito complicado. Então começa a treinar isso devagar. Você precisa treinar o seu foco sempre abraçando o tédio. Então comece a agenda no seu dia aí, alguns momentos livres de internet. Quando você estiver caminhando, ou indo para o trabalho, ou esperando alguma coisa, uma fila, pega o telefone. Deixa ali, fica olhando em volta, deixa sua mente ir para um lado, para outro. Se permita sentir esse tédio. Porque essa prática de você resistir ao impulso por uma distração que é rápida, igual a gente tem o celular, vai fortalecer essa sua capacidade de se focar quando você realmente precisa. Uma outra técnica muito poderosa aqui a gente chama de meditação produtiva. Isso aí envolve você pegar um período de atividade física, por exemplo, sei lá, caminhar, correr, andar de bicicleta, ou enfim, até mesmo atividades mais simples. Você foca a sua atenção em um único problema profissional ali que é bem definido. Aqui o objetivo dessa técnica é você não deixar a sua mente devagar sem rumo, mas sempre ficar trazendo a sua mente de volta ao foco daquele problema. Como se fosse um exercício repetitivo que demanda a sua atenção. Então ali você pode sempre estruturar seus pensamentos, analisar as variáveis, aprender os próximos passos e tudo isso dentro da sua cabeça. Eu posso dizer que algumas das minhas maiores descobertas nessa parte de estratégia, elas vieram não só durante o treinamento da piscina, mas em outros momentos, que eu estava às vezes fazendo uma caminhada, onde eu estava focado exclusivamente em um aspecto específico do meu desempenho. Essa estratégia, ela treina sempre a nossa mente para sustentar o foco em um único alvo por muito tempo. Hoje, no mundo atual, esse trabalho profundo, ele é uma habilidade não somente boa de se ter, ele é um superpoder, sim. Então, ele é uma habilidade que vai permitir que você aprenda coisas que são complexas de forma mais rápida e vai produzir resultados a um nível de elite, tanto em velocidade quanto em quantidade. E o mundo sempre vai continuar ficando cada vez mais barulhento e mais distraído enquanto você está focado. Aquelas pessoas que conseguem realmente cultivar essa capacidade de focar são as pessoas que vão realmente prosperar. Então para de celebrar essa falsa sensação de estar ocupado o tempo inteiro com tarefas básicas e começa sempre a celebrar quando você consegue se focar. A sua atenção é o ativo mais valioso que você tem. Então lembra de proteger ela da maneira mais feroz possível. Então, fica no desafio para você. Para essa semana aí, já começa a agendar uma sessão aí de trabalho profundo de pelo menos 90 minutos, sem interrupção. Só uma. Começa a criar um ritual, desliga as distrações e cai de cabeça em uma única tarefa importante. Começa a experimentar a clareza e a produtividade que vem desse foco verdadeiro. Agora me conta aqui nos comentários, qual que é a maior distração que você enfrenta na sua vida diária? E qual que é o passo específico que você vai dar essa semana para criar esse seu santuário de trabalho profundo? Se você achou esse vídeo aqui valioso, se te ajudou a descobrir coisas novas, lembra de deixar um joinha, se inscrever e mandar esse conteúdo para alguém que tem interesse em saber dominar a mente e precisa recuperar o seu foco nesse mundo distraído. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!